Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Volante, monarquista e idealizador do canal Ave Imperium. E queria conversar hoje com vocês através desse vídeo aqui, que já era um vídeo que eu deveria ter feito há um tempo atrás, mas não tive tempo. A respeito do PACO, Partido dos Conservadores. Na realidade, eu estive lá com o Edson Tasso Navarro, que é presidente nacional do partido, e o Navarro ele fez um convite para que eu entrasse junto com ele, que a gente pudesse fazer uma diferença, e eu vou conversar com vocês sobre um pouco do histórico, as coisas que aconteceram, e aí ele me fez um convite para que eu ficasse com a coordenação estadual do partido, para a gente conseguir, porque o PACO está em processo de aprovação no TSE, e nós temos que cumprir algumas exigências do TSE para poder ser um partido autorizado. E no final eu realmente assumi esse compromisso, porque tem vários pontos que foram me chamando a atenção, vários pontos que fizeram com que eu entendesse que vale a pena ter um partido de direita, porque era uma coisa que não era de hoje, eu já pensava há muitos anos aí sobre esse absurdo de que nós vivemos num país onde a grande maioria é conservadora, a grande maioria esmagadora é de direita, e nós temos praticamente zero de representação em relação ao conservadorismo e à direita. E eu sempre achei que a gente precisava contrabalancear isso, que a gente possa entender de uma desvantagem imensa. Atualmente nós temos 34 partidos aprovados. Desses 34, praticamente nenhum representa a direita, praticamente zero representa o conservadorismo. Por trás disso, nós temos aí em processo de aprovação 76 partidos. Eu analisei cada partido que está em processo de avaliação, vi um por um, analisei um por um, e posso dizer com convicção que desses 76, que é um absurdo, né? Você fala, pô, tanto partido. E eu vou explicar para vocês e vocês vão entender de que eu sei que muitos aí podem estar perguntando assim, puxa, mas mais um partido, mais um partido. E o problema não é a quantidade de partidos, o problema nosso é a quantidade de partido de esquerda. A esquerda simplesmente ela se tornou uma fábrica de partidos. É inadmissível que a direita ela fica simplesmente calada sobre isso. A gente não está praticamente, a gente está batendo para poder ter apoio da direita. Eu sei que muitos da direita ainda falam, pô, mais um partido, mas entenda que analisando os 76 partidos que estão em aprovação, 3 partidos são de direita, incluindo o PACO. Os outros 2, pelo que a gente avaliou, eles já caíram. Então o único que está em processo ainda de conseguir, esses que caíram, eles podem depois tentar refazer, tentar fazer de novo, mas é complicado, não é fácil. Mas tendo o apoiamento, a coisa fica bem mais fácil. Então praticamente um partido, para ele existir, ele tem que ter apoio. Se ele não tiver apoio, ele não vai existir. Ele não é um sonho de uma andorinha. Um partido é uma idealização de um conjunto, de um grupo. Se ele não serve para os conservadores, não serve para a direita, esse partido não vai existir. É por isso que a gente está buscando esse apoiamento. Então eu fiquei aqui com a coordenação estadual do estado de São Paulo. Então no estado de São Paulo eu estou trabalhando e comandando praticamente tudo aqui, em relação à formação do partido. Depois nós vamos definir alguns outros pontos. Eu sei que tem diversas perguntas que eu vou deixar no link aí
o site do partido, que vocês podem dar uma olhadinha lá nos valores, que pode analisar ponto a ponto, isso tudo a gente pode conversar. Eu até peço até para a colaboração de vocês, que quem tiver pergunta, quem tiver dúvidas, que pergunte aqui no YouTube, ou eu coloco também no Instagram, pode ir lá no Ave Império no Instagram, faça uma postagem lá, vocês façam a pergunta que vocês quiserem, para a gente poder conversar a respeito desse assunto. O PACO ele não é um partido que está tentando pela primeira vez, ele já está tentando pela segunda vez. Eles não foi um partido que fracassou, eles não fracassaram. Ocorre que uma das exigências principais do TSE é que tenha uma representação do partido, o partido já tem que ter uma representação em 9 estados. E além da representação desses 9 estados, o partido precisa de assinaturas de apoiamento. Ele faz um total de praticamente aí 500 mil assinaturas. Se não entregar essas 500 mil assinaturas e se não tiver representação em 9 estados, não tem autorização. Da outra vez eles tinham os 9 estados, chegaram a praticamente 600, só que fizeram algo que não deveria ter feito no passado, que foi exatamente o que? Deixar para a última hora, entregaram e tiveram problemas em muitas assinaturas. E aí eu vou explicar o que pode fazer muitas vezes as pessoas fazer o apoiamento, a assinatura ir para o TSE, tem que passar pelo cartório eleitoral, né? Porque tem que ser avaliado a autenticidade e tudo mais. E de repente essas assinaturas elas podem não valer, o cartório pode recusar, como todo cartório. Você vai num cartório normal, pega um documento, assina, pede para autenticar a assinatura, se o reconhecimento lá não bater com a assinatura, não vai. E assim vai. Então é isso que aconteceu. Eles tiveram quase 600 mil assinaturas, dessas 600 mil caiu muito, mas muito mesmo. Quase perderam praticamente quase 300 mil assinaturas, que foi algo que disse o não. Então, praticamente aí teve que se começar tudo de novo, tudo do zero. A gente tem as pessoas que estiveram anterior, estão apoiando, tem pessoas que ficaram, tem pessoas que não ficaram. O PACO ele não é um partido que já está 100% fechado. As ideias conservadoras elas têm que ser conversadas. O objetivo principal nesse momento é fazer com que esse partido se torne um partido que una a direita. A direita no Brasil ela é completamente desunida. Nós não temos nada que possa se unir. Quando a direita precisa de alguma coisa, a direita ela recorre aos movimentos. Então, a única viés de reclamação ou de buscar alguma coisa de melhoria é através dos movimentos. Esses movimentos, eles não trabalham de uma forma constante. E eles não estão dentro do Estado para a gente poder fazer uma força, algo mais forte, algo que realmente demonstre os interesses da direita e as necessidades, né? Porque a gente entende que a sociedade isso não significa que o nosso partido é um partido que vai acabar com a esquerda. Isso não existe. Nós faremos oposição à esquerda, porque eles vêm com conteúdos que, na verdade, nada nos representa, pelo contrário, faz uma ideologia que cada vez prejudica mais o nosso país, que prejudica o nosso dia a dia. Então tem que ser combativo, mas ele tem que ser combativo lá dentro também. Entenda um ponto que é importante. O que a gente diz respeito à direita é porque o PACO ele é um partido que recebe todos os grupos de direita. Isso não significa que ele é um partido exclusivamente da monarquia. Ele é um partido que recebe de braços abertos a monarquia. Mas os não monarquistas também são bem recebidos. Mas entenda que dentro do nosso
dos nossos valores. O 12º valor, ele diz respeito à restauração da monarquia. Porque o Paco, a gente entende, e isso, e até porque eu sou monarquista, não vou negar de forma alguma, não vou me fingir, não é porque eu entrei no partido que eu vou fazer de conta que não sou, eu sou, e vou lutar por isso. Eu quero que entenda que num plebiscito, porque é evidente que o partido não luta por atos não democráticos dentro de um plebiscito, é o único partido que, se aprovado, é o único partido que vai ficar do lado da monarquia, porque reconhece a forma de governo, monarquia constitucional parlamentarista, como a melhor forma de governo. É um reconhecimento. O partido, ele está tentando, a gente vem conversando e vem se alinhando para justamente que ele não surja de forma alguma como um partido em cima do muro. Nós não somos centrões. Nós não somos isentões. Então a gente tem que ter uma postura. E o nosso norte é este. Quer queira, quer não queira. Acho que quem é de direita e realmente for 100% contra a monarquia, ou vai conhecer a monarquia, ou estudar, ou tentar pesquisar, ou não tem outro jeito, porque o partido não vai abrir mão disso. Então é algo que faz parte. É evidente que o partido não vai fazer nenhuma forma antidemocrática para pôr a monarquia à força. Isso não existe. Eu já ouvi muitos monarquistas vindo com essa proposta, conversando comigo a respeito dessa proposta, e eu sempre digo que eu não apoio nenhum tipo de atitude que não se torne democrática, porque aí você restaura a monarquia à força, através de um golpe, e aí acredita que isso vai ser bem aceito lá fora. Qual é a legitimidade disso lá fora? Vocês acham que isso vai ser aplaudido? E que a população também vai aceitar dessa forma? Claro que não. Então não é esse o caminho. E acredito sim, eu entendo até que a própria Casa Imperial não admite, porque a gente já tem um histórico que demonstra que já era para ter sido feito dessa forma em 64, e o nosso grande príncipe imperial disse não. E é claro, não é assim que as coisas funcionam. A monarquia, ela precisa de uma aclamação popular. Se ela não tem uma aclamação popular, a monarquia não existe. Não tem por onde. É sim ou não. E isso é de maneira 100% democrática. Então o nosso partido está bem focado. Nós estamos conversando com todos de direita. A gente sabe que tem diversas linhas de pensamento de direita. Nós não temos ainda nada que a gente possa dizer, ó, é 100% assim. Nós somos 100% de direita assim. Porque a gente está no diálogo, porque é um partido em formação. É evidente que a gente já tem os valores dos quais a gente já não abre mão. Esses são os valores que não se abre mão. É porque é o que a gente precisa. Agora, se for para tirar desses valores, a gente vai deixar de ser conservador. Então a gente precisa desse ponto. Eu quero explicar para vocês também um outro ponto que diz respeito a como estamos nesse momento. Então, nosso trabalho vem sendo feito de forma correta. Nós estamos fazendo de pessoa a pessoa um trabalho de formiguinha. Só que nós estamos no caminho certo. E eu acredito sim que desta vez a gente vai conseguir. As assinaturas estão tendo bastante assinatura. Os estados que era para ter 9 representação, hoje o Paco está representado em quase todos os estados brasileiros. Falta um único estado para ter um coordenador, e aí a gente vai atingir os 100% de coordenação no Brasil inteiro. Que infelizmente é o estado de Sergipe. É o único estado que nós ainda não temos coordenação. Mas nós vamos ter até o final do ano, porque a gente tem que pelo menos aí até dezembro ter isso tudo completo e entregar as 500 assinaturas em dezembro. Janeiro nós já estamos autorizados, e com certeza, estando autorizados, nós vamos concorrer nas eleições de 2020.
para prefeitos e vereadores. Eu, como monarquista, é algo maravilhoso. Eu acho que é fundamental para a monarquia a gente conseguir espalhar por todo o Brasil, por exemplo, em São Paulo nós vamos espalhar praticamente em todas as cidades candidatos a vereadores e prefeitos monarquistas, justamente para a gente resgatar toda a consciência sobre o quanto é a monarquia, quanto foi a monarquia, quanto a monarquia foi benéfica, quanto a monarquia pode ser um bom caminho, uma boa solução. Tudo isso a gente sabe perfeitamente que, mas isso é lá no federal. Mas é importante que a gente, a monarquia, ela cresça dentro das cidades, porque é nas cidades, no dia a dia, que as pessoas vão conhecendo, para a gente desmistificar as mentiras republicanas, fazer com que a república caia nas suas mentiras, nas suas farsas, faça-se à luz da realidade, de como as coisas aconteceram, de como foi feito, e que a gente possa, de uma forma diferente, fazer com que o Brasil se torne um país de primeiro mundo, que é lamentável. Porque é o único ponto que faz com que o Brasil não é um país de primeiro mundo é a política. Nós temos um povo bom, tem um país bom, tem tudo que a gente possa ter de bom, mas a política, ela é uma política que não funciona. E não adianta dizer, o Bolsonaro é um excelente presidente, ele está fazendo o papel dele, mas ele está lutando contra um sistema. É um presidente que luta contra o sistema. Ele faz. Pode ser que ele tenha. Eu não acredito que ele vá ser, durante todo esse mandato, 100%. Que ele não vai fazer alguma coisa que. Não de corrupção, mas que dê uma bola fora, que acabe fazendo alguma coisa errada. Mas a gente entende de que ele vai ficar 4 anos lutando contra o sistema. O sistema republicano é tão complicado, tão ruim, que nós estamos em 8 meses de mandato e você já vê um monte de gente correndo para fazer, já começou a fazer campanha eleitoral para presidente na próxima eleição. Então a disputa de poder no Brasil é uma disputa fora do comum, é uma coisa que não se respeita absolutamente nada. Mal começou um mandato, já estão articulando para o próximo mandato, e esses que já estão articulando para o próximo mandato vão fazer de tudo para que esse mandato seja uma porcaria, para poder se eleger na próxima. Então não é por aí. É por isso que a gente precisa da força do poder moderador, a gente precisa do moderador, a gente precisa de um monarca, a gente precisa do quarto poder, porque ele vai trazer todo o equilíbrio que a gente faz com que tire esse estresse tremendo em cima das eleições. Tudo bem? Então, fica agora para vocês aí, vocês analisarem. Eu vou deixar o site lá do Paco, quero que vocês vão até lá, dêem uma lida. Quem quiser fazer a pré-filiação pode fazer. Eu queria dizer que aqueles que já são filiados a outro partido, não tem como fazer pré-filiação ou mesmo dar o apoiamento. Primeiro tem que se desfiliar de outro partido para poder fazer a pré-filiação ou mesmo assinar o papelzinho de apoio. Amanhã, dia 7 de setembro, praticamente aí que a gente pode dizer, é um aniversário da monarquia, né? Aniversário do Brasil, né? E digamos, do Brasil sem Portugal. Então é o nosso Brasil, ele faz aniversário amanhã. E eu vou estar colhendo assinaturas lá no Museu do Ipiranga, a partir das 9 horas da manhã. Então, das 9 da manhã até toda a festividade, eu vou estar lá no dia 7 de setembro no Museu do Ipiranga, colhendo assinaturas. Quem quiser ir lá fazer o apoiamento, será muito. Pode conversar comigo, pode fazer pergunta. Nós vamos responder, nós vamos trabalhar para que as coisas funcionem. Todos aqueles que depois quiserem conversar comigo a respeito do partido, pode mandar mensagem, depois eu mando
meu WhatsApp, tem grupos do WhatsApp, já tenho grupos do WhatsApp do Paco para quem quiser participar à vontade. Então faça as perguntas aí, coloque, vê o que vocês querem conhecer, o que vocês precisam saber. Vale a pena a gente ter um partido de representação de direita, vale a pena a gente mudar a história, vale a pena a gente construir um país melhor. É algo que não tem como e eu não vou fazer, eu não vou desistir de forma nenhuma. E eu sei que muitos de vocês também pensam da mesma forma. Se esse governo vai dar certo ou não, tudo depende do tempo. Mas nós não vamos desistir indiferente do que acontecer. Sai um, sai outro, e a república é assim, entra um, sai outro, cada um que entra é uma realidade diferente, e nada, digo nada, tem continuidade. Nada. Isso é uma das grandes vantagens da monarquia. Tudo tem continuidade. E aqui nada tem continuidade. Se amanhã ou depois não eleger esse mesmo governo, entra outro governo, é outra história. E é por isso que a gente tem que estar forte com um partido de direita. Praticamente o único que tem uma representação 100% de direita. Não é misto, não vai ser misto, não vai ter misto. E quem tiver também meio em cima do muro, também não vai estar no partido, porque não tem jeito. Ou você assume o seu conservadorismo, ou você não serve para esse partido. Tá ok? Muito obrigado a todos. Dá um likezinho se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no meu canal. Vai acompanhando aí os próximos vídeos. Não vai ter mudança em relação ao meu canal. Ele continua um canal de monarquia. Esse canal é de monarquia. Mas eu sempre vou estar postando tudo que diz respeito agora ao Paco também, para que eu quero deixar vocês muito bem informados a respeito sobre as melhorias, sobre os nossos avanços, o que a gente está conquistando, o que está sendo conversado. Nós estamos abertos também a ouvir ideias, a conversar, entender o que precisa ser mudado. Todos aqueles que querem fazer um questionamento a respeito dos valores, a gente está aberto para conversar sobre os valores, o que falta, o que não falta. Então a gente está 100% aberto aí para poder conversar, para poder dialogar, porque não é um partido onde a gente fechou as portas, disse aqui quem manda sou eu. Não é isso não. A gente está aberto aí para o diálogo, e esse diálogo é justamente com as pessoas de direita. Vamos nos unir. Os grupos são diversos tipos de pensamento de direita. Parece que tudo é igual, mas não é igual não, e inclusive tem grupos de direita que só existem no Brasil, não existe em lugar nenhum no mundo. Então vamos conversar, tenta aí fazer o máximo que vocês puderem para apoiar, para ajudar, e eu sei que a gente vai conseguir, e nós vamos mudando as coisas daqui para frente, tá ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo aí.